Bom, pessoal, o capítulo 9 eu vou dar de forma bem rápida, só passando sucintamente pelos conceitos, tá? Vamos começar pelo conceito de memória ROM, Read Only Memory. ROM, na verdade, não é uma memória, né? Memória é um circuito sequencial. ROM é um circuito combinacional, porque ele não tem memória, apesar de se chamar memória, né? Ele é uma tabela, na verdade, né? Uma tabela. Então a ideia é colocar, por exemplo, um endereço. Aqui eu dei um exemplo aqui. O endereço, você tem uma ROM de 8 endereços. Então você tem 3 linhas de endereço, A2, A1, A0, e 2 bits de dados. Em cada endereço existe um dado. No endereço 2 tem o dado 2. No endereço 6 tem o dado 1. No endereço 1 tem o dado 3, certo? Como é que funciona, como é que é uma ROM, né, internamente? Nada mais é do que um decodificador. Se eu tenho N linhas aqui, um decodificador de 2 elevado a N, né? Desculpa, tem 3 para 2 elevado a N, no caso N igual a 3 aqui, e 2 bits. E aí, cada um desses bits aqui, e você vê quais combinações de A2, A1, A0 que vão ativar essa saída aqui. Existe ainda uma notação, né, que está caindo em desuso, mas é uma notação muito usada por vários autores. Ele bota essa linha contínua aqui e esse xizinho assinalando quais são as combinações de A2, A1, A0 que ativam, que dão 1 na saída, né, do respectivo bit. Você vê que o D0 aqui é Y1 mais Y6 mais Y7, e o D1, Y1 mais Y2 mais Y5. A gente tem alguns tipos de ROM, né? ROM programável, por exemplo, a PROM, ROM programável. Você pode comprar uma PROM e usar um gravador para gravar com aquela tabela que você quer. Você tem um tabelão aí que quer gravar. Você usa uma ferramenta no computador e grava, né? Então, quando você compra um chip de PROM, né? O que tem um chip de PROM? Ele tem vários fusíveis, né? Então tem uns fusíveis aqui. Não sei se está dando para ver. Fusível é esse negocinho pequenininho aqui. Um diodo. Então, uma PROM não gravada, ela dá 1 em todas as combinações de A2, A1 e A0. Ela dá 1, né? Você, quando vai gravar, você queima o fusível. Tá? Queima o fusível. Tá? Então, com o auxílio desse diodo aqui, queimando o fusível, você está dizendo que para A2, A1, A0 igual a... Vou queimar esse fusível aqui, o fusível 7. A2, A1, A0 iguais a 1, 1, ou seja, no endereço 7, eu quero saída D1 igual a 0. Se eu quero saída D1 igual a 0, eu vou queimar esse fusível aqui. Tá? O que a EPROM? Ela é apagável. Então você pode derreter esses caras aqui e reconstituir esses fusíveis, expondo a EPROM, né, que tem uma janelinha de vidro, com raios ultravioleta. Essa parte de tecnologia aí é muito, dá uma lida, tá? Porque varia muito. Antigamente as BIOS dos 486 vinham com a EPROM, né? numa EPROM, uma janelinha de vidro. Aí você fazia o que? Botava uma etiquetazinha por cima para ela não ficar sujeita a raios ultravioletas, né? A própria luz ambiente aqui, ela tem um pouco de ultravioleta que aos poucos pode apagar, né? Pode reconstituir um outro fusível desse, apagando o comportamento daquela tabela que você programou, tá? Aqui na página seguinte, só um exemplo, né? Quais são os bits que a gente programou em 0? O D1 nos endereços 7, 6, 4, 5 e 0.
Os que a gente não queimou o fusível permanecem em 1. Ó, esses fusíveis todos aqui foram queimados. É aquela mesma ideia da ROM, só que agora em PROM. Tá? Então você pode ter um circuito, um tabelão, compra e você programa a lógica combinacional. Programa o que a gente chama de Lookup Table, LUT. Né? Então muitas vezes você vê no datasheet, eu usei uma LUT. Primeira vez você não lembra o que é, né? A LUT é uma tabela, né? Uma tabela que você programou. Tá? Prosseguindo um pouco mais à frente no livro, esse aqui é uma PROM serial. Então aqui é o mesmo esquema da nossa PROM, né? Só que aqui é o seguinte, o acesso você não bota o endereço, você bota um clock e ele vai a cada clock mudando o bit D de saída. Eu botei um habilitador tri-state aqui ainda. Ele vai mudando o bit D. Essa PROM serial é muito usada em FPGA. Então o que é o FPGA? É um chip que tem milhares de transistores e você pode programar aquele chip com a sua lógica. Ele tem um monte de flip-flops, portas lógicas. Você programa o roteamento entre eles. Então você faz a sua lógica do seu circuito customizado, tá? E essa lógica ela vai num arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração você transmite por USB enquanto está na fase de desenvolvimento. Mas vamos supor que você tenha terminado de fazer o projeto e vai embarcar esse seu projeto. Então você vai ter um bitzinho que ele diz se é pelo cabo USB ou pela PROM. Você vai usar uma PROM serial. Vai gravar dentro de uma PROM serial aquele arquivo de configuração. E aí quando você energiza o seu circuito, ele já faz o upload automático da configuração. No início dos anos 2000, alguns chipsets foram implementados em FPGA. Ou seja, de tal forma que eu queria mudar o chipset, bastava você mudar a PROM serial, a lógica dela, a configuração. Ela passava a se comportar de uma outra maneira. Tá? Então ligava o computador, ela, a primeira coisa que fazia, levava 2, 3 segundos, carregava a configuração. O problema é que o FPGA, ele até 300 MHz trabalha bem. E os chipsets começaram aí na casa dos 800. E aí não acompanhou. Tá? Bom, memória mesmo é memória RAM. O que é RAM? É uma memória de acesso aleatório, ou seja, você pode acessar qualquer dos endereços dela, né? Então a RAM seria para a gente uma memória de escrita e de leitura. Essa sim é sequencial, tá? Então vou passar só algumas coisas importantes aqui. Você tem dois tipos de RAM, uma RAM estática e uma RAM dinâmica. A RAM estática é uma RAM baseada em uma célula tipo flip-flop, LET, vamos dizer que ela perde a configuração dela ao ser energizada, né? Uma memória dinâmica, vamos usar como célula de memória, por exemplo, um capacitor, um mini capacitor, femtofarad, tá? Essa tabela da página 281 traz uma comparação entre vantagens e desvantagens. A gente vai chegar até a tocar em microprocessadores nessa tabela de novo, né? Então, pô, qualquer coisinha já faz um capacitor. Então você consegue ter uma alta densidade de integração. Milhões e milhões de células de memória por milímetro cúbico, tá? Baixo consumo de potência, geração de calor, baixo custo, etc. O problema é o seguinte: quando a carga do seu capacitor, ela vai se desvanecendo com o tempo, né? Quando chega a um certo ponto, você precisa dar uma pancada nela. Pô, ela está acima, e essa pancada a gente chama de refresh, tá? Vou botar aqui no linear. O refresh. Então, o refresh de tempos em tempos. Tá? Você recarrega o capacitor. Quando ele está descarregado aqui, vou botar aqui como limiar. Está abaixo desse valor, está em 0. Está acima, está em 1. Você não vai deixar chegar abaixo de 0, que vai desprogramar. Então você faz o refresco de memória, a repotencialização
tá a memória, tá? Só que isso aqui é mais, desculpa, essa aqui é mais rápida do que essa. Então você usa, por exemplo, no computador as duas. Essa para memória principal, a 4 GB de RAM, e essa aqui para memória cache. Aquela memória você tem que ter um acesso rápido. Esses valores aqui estão um pouco desatualizados, já tem valores menores aqui. Essa aqui acho que é da penúltima edição do livro, eu não mudei isso na última edição. Volta de 2007, já tem 13 anos de desatualização desses valores, estão um pouco menores já. Não vou entrar em detalhes, né, mas muitas memórias elas têm o acesso por linha e coluna, não é uma memória linear. Então é uma memória matricial. Então row de linha, cas de coluna. A seleção de acesso à linha, a seleção de acesso à coluna. Então é uma matriz de 4 MB, ao invés de você ter 22 linhas de endereço, você tem 11. Então você carrega o 11 da linha e depois o 11 da coluna, tá? Não vou entrar em detalhe, que isso é só detalhe de implementação. Pra gente, o mais importante é entender a memória como um dispositivo linear, né? Muitas dessas tecnologias de memória, elas se atualizam com uma velocidade tal que, assim, vamos estudar o conceito. Tecnologia fica um pouco para trás. Vamos pegar, por exemplo, memória estática pra gente. Como é que a gente constrói uma memória, por exemplo, a partir... Vamos botar a solução de uma vez aqui, né? Esse exemplo da página 291 do livro, ele constrói uma memória de 4 endereços RAM, tá? Usando 4 LEDs do decodificador. Então aqui estão as linhas de endereço, né? Isso aqui é só uma repetição, podia ser 1 milhão de portas aqui. É a mesma coisa. Então nossos sinais de interface são 2 bits de endereço, A1 e A0, poder codificar. Vamos nos preocupar aqui. É 1 bit só de saída, né? 1 bit só de saída, que é o D0. Quais são os endereços que ativam o D0? Os que tiverem o seu respectivo LET D programado em 1. Esse LET está programado em 1, né? Na verdade, 0 não interessa o valor programado dele. O que interessa é o seguinte: quando é que eu vou habilitar esse D0? Eu vou ter um output enable da memória, que é um controlador 3 straight, tá? Ele tem que estar em 1 para habilitar esse buffer de saída. Qual o LET que vai dar a saída? Lembrando que essa aqui é uma linha bidirecional, tá? Pode ter entrada ou saída. Qual o LET? Vai depender do Y que está selecionado. Então esse Y, né, ele vai habilitar, por exemplo, se o Y3 estiver ativado, ele vai habilitar a saída que tiver no LET do endereço 3. Então esses buffers todos aqui funcionam como multiplexador. Só um deles vai estar habilitado ao mesmo tempo, tá? Então isso aqui tem um curto-circuito entre todos eles aqui. E quando você vai habilitar na saída? Quando você der o output enable e esse sinal aqui, que a gente vai chamar de seleção de chip, chip select, tá? Quando o chip select estiver ativado, você vai fazer uma operação ou de escrita, um write, ou de leitura, um output enable ou read, depende do chip, tá? Então esse cara aqui é o write, tá? Desculpa. Esse cara aqui é o chip select, esse cara aqui é o write. Quando é que eu vou escrever o dado? O dado, por exemplo, eu vou escrever o dado nesse flip-flop aqui. Quando? Nesse LET. Quando for o endereço 3, né? O dado que eu vou escrever, ele entra na entrada D. Então tem que ser o endereço 3, end, o chip select tem que estar ativado, e o write. Ele escreve por nível, tá? Tem flip-flop que é síncrono, escreve por borda.
tá? Aí você usa um flip-flop no lugar de um LED aqui, ele escreve por borda, tá? Esse aqui escreve por nível, ok? Mas o mais importante é a gente saber usar, pegar um chip de memória, né, e saber ligar, né? Por exemplo aqui, vamos pegar esses entendimentos aqui. Aqui uma EEPROM, né? Eu tenho delas aqui, se alguém precisar para o projeto, alguma coisa. Uma 2716. Quantos kbytes? 2. Só pegar esse 16 e dividir por 8. 2 kbytes, 2 elevado a 11. Você pode ver pelas número de linhas de endereço, né? E é 1 byte em cada endereço, tá? Aqui chip select nível baixo, output nível baixo, esse VPP aqui, você bota uns 20 volts para gravar. Quando não for gravar, bota em VCC, tá? Aqui o 32 tem uma linha de endereço a mais, né? Ou seja, 4K. Aqui embaixo, outras EEPROMs, tudo a mesma coisa. Vamos pegar aqui uma RAM estática aqui. Vou pegar um exemplo só aqui. Essa RAM 6264, tá? Ela tem 2 chip select, os dois têm que estar ativados, tá? O write, o nível baixo aqui é por nível, ou output nível baixo por nível. Óbvio que você não pode dar read nem write ao mesmo tempo, né? Output nível write. E ela é 8K, né? 2 elevado a 13. 13 linhas de endereço, 8 KB, tá bom? Memória flash. Memória flash não adianta a gente ficar estudando, que cada um faz a sua tecnologia, né? Eu só coloquei aqui como exemplo essa memória flashzinha que vocês vão poder usar se quiserem. Eu não vou cobrar, mas podem usar se quiser. Essa memória flash, ela está no kit FPGA que a gente vai usar em Elodige, tá? A memória flash você lê a qualquer momento, a memória flash, mas ela tem uma certa proteçãozinha para escrever, tá? Uma proteçãozinha para escrever. Então, por exemplo, eu apanhei pra caramba para descobrir isso, até que eu descobri que ela tinha proteção, né? Pô, nada funcionava, né? Então, por exemplo, eu quero habilitar a leitura de qualquer dado em qualquer endereço. Então você tem que escrever FF na memória para desbloquear a escrita a partir, né, a escrita e permitir o apagamento e atualizar um dado. Você tem que, eu quero o dado do endereço 70. Então no endereço 70 você primeiro escreve 10 em hexadecimal. Depois que escreveu 10, aí depois você, no próprio endereço, você pode escrever o valor que você quer atualizar. Eu escrevi e nada funcionava, até que, pô, tem alguma coisa errada. Eu fui ler o datasheet e tinha esse pequeno detalhe, né? Eu cheguei a fazer um laboratório uma vez. Se a gente tiver aula presencial de Elodige 2 e vocês desejarem, a gente pode fazer essa experiência de acessar a memória flash interna, tá bom? Para essa parte de memória, fica só uma teoriazinha, meio ponto a 1 ponto no máximo na VF, ou fazendo parte de um problema, tá? Usando uma memóriazinha. Então só o resumo, não vou cobrar nenhum exercício de memória não, tá? Um forte abraço e semana que vem eu vou postar os vídeos já de conversão AD e conversão DA, analógico para digital e digital para analógico. Forte abraço, fique com Deus.